Vamos falar de metralhadora? Vamos falar. Agora sim. Vamos falar de política. Política das armas, inclusive, né? Dos fuzis. Né? Depois dos fuzis da senhora Muitas Carrara do armas Brecht, mesmo. vamos para os fuzis da senhora Zanata. Né? O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o Reinaldo, ele está defendendo nas redes sociais o nome da deputada federal Júlia Zanata, que é do PL lá de Santa Catarina, para ser vice na chapa do Flávio. O Eduardo compartilhou no X uma publicação sobre a possibilidade. Escreveu o seguinte: se os maus reclamam, este é o meu caminho. Certamente a deputada Júlia Zanata está à altura do cargo, basta ver sua lealdade a pautas que muito bem defende no Congresso e, claro, o esperneio da esquerda. Em maio, Flávio afirmou ter preferência por uma mulher para ser vice na chapa dele. Um dos nomes ventilados foi o da senadora Tereza Cristina, que é do PP do Mato Grosso do Sul, que vem demonstrando aí resistência em aceitar esse posto. A senadora era a principal aposta de aliados do Flávio Bolsonaro, numa negociação que envolvia aí o apoio da Federação União Brasil do PP à campanha bolsonarista. Esse apoio é considerado fundamental, por quê? Porque pode ampliar o tempo de televisão, a estrutura eleitoral e também a capilaridade regional. Também no mês passado, o Flávio chegou a se reunir em um evento com a deputada federal Simone Marqueto, que é do PP aí de São Paulo, outra cotada para esse posto, num evento no interior de São Paulo. Outro cotado era o Ciro Nogueira, mas teve uma operação aí da federal no meio do caminho, isso acabou fazendo com que os dois se afastassem. Rapaz, nós temos fotos da Júlia Zanata. Júlia Zanata, que aliás, eu até ontem brinquei no programa, tem muitas fotos da Júlia Zanata, do passado da Júlia Zanata na internet. E ela era assim. Tem um livro. O Ivan Lessa, o grande jornalista Ivan Lessa, só escreveu um livro na vida, né? Que é uma reunião de crônicas, inclusive. Ele tinha um certo desprezo por esse troço de escrever livro. Chama Garotos da Fusarca. Aliás, com crônicas geniais. E a Zanata já foi uma garota da Fusarca. Isso é um elogio, viu, Zanata? Não vai me mandar outra notificação extrajudicial aqui que você mandou outra vez, só porque eu critiquei uma opinião sua. Né? Porque, para mim, Rafinha, eu falar que alguém é da Fusarca é um elogio, tá? Eu acho legal ser da Fusarca. Eu já fui da Fusarca também, mesmo com essa cara. Então, eu acho bacana ser da Fusarca. E aí ela já foi. Até ela entrar para TFF. Você sabe o que é TFF? Não. Sabe, não? Rafa, tá me ouvindo? TFP, perdão, eu troquei. Tô te ouvindo, Não, mas eu acho que eu troquei as TFP siglas. não, Tem. TFP, não. Organização religiosa, né? Tradição, família e propriedade, né? Fundada lá pelo Plínio Correia, que depois teve o racha. Né? Tô falando TFF, a tradicional família do fuzil. Né? Que é uma coisa... Então, da Fusarca, Do com fuzil. paisagens deslumbrantes e tal, e pores de sol, e pele ao sol, né? Aquela coisa que a Lígia Fagundes Telles fala num conto, assim, aqueles animais ensolarados, né? Que pegam todo o sol para si, aquela coisa bonita mesmo. E é bonita mesmo. Dali foi pro fuzil. Aí ganhou roupa até aqui, né? Não mostra nem o pescoço, flores na cabeça, como as mulheres na Alemanha na década de 30, né? Cercada de fuzis, né? Os fuzis da senhora Zanata. Eu estou fazendo aqui uma alusão a uma peça do Brecht. Os fuzis da senhora Carrara, que, aliás, a imprensa, boa parte da imprensa deveria ler a peça, Os Fuzis da Senhora Carrara. Trata, sabe do que, Rafael? Dessa coisa de... É ambientada na Guerra Civil Espanhola e trata desse negócio de, em tempos de fascismo, as pessoas defenderem a isenção. Sejamos isentos diante do fascismo. Quem é isento diante do fascismo é o quê? Sabe o que é? Um servidor do fascismo, né? Um fascistoide. Quem é isento diante do fascismo é um fascistoide. Só para lembrar que é uma obra importante que as pessoas devem ler. Né? Então, o Eduardo defende os fuzis da senhora Zanata,
como vice, no momento em que o Flávio, e nós tratamos disso ontem, fica se equilibrando. De um lado, ele tem que manter a unidade da extrema-direita, o radicalismo e falar as coisas mais abjetas, como prender crianças de 14 anos, que ele quer, a maioridade penal aos 14, né? Castração química, né? Como que é? O que ele chama neutralização de pessoas, que é assassinato, morte, que é uma linguagem da milícia. Ele tem que falar isso, mas também ele tem que tentar parecer meio fofo, porque caiu o nome dele entre aqueles que são considerados independentes. Ele caiu, ele despencou nesse grupo e o Lula ascendeu. Teve um crescimento grande. Aliás, ele teve uma queda também entre evangélicos, né? Carrega na pauta da moralidade, mas, ao mesmo tempo, vem esses horrores a público do que foi feito, né? E os evangélicos, em relação às armas, aí eles têm uma divergência com o bolsonarismo. Então, teve uma queda ali também. Então, ao mesmo tempo que ele tem que se mostrar moderado, ele também não pode deixar de ser radical. E aí vem o Eduardo, e o grande temor do Eduardo é que um vice para o Flávio que dilua o teor de pureza ideológica, segundo a visão dele, da candidatura, né? Vamos lá. Eduardo, ao fazer isso, ele diz: se os maus estão contra a Zanata, então a Zanata é legal. Você não tem nenhuma razão para duvidar de que Eduardo me considera. Não é isso? Se ele não me considera, eu exijo que ele me considere. Ok, Rafael? Eu sou um leitor dos fuzis da senhora Carrara. Eu, em tempos em que valores fascistas estão, eu não tenho dúvida de que lado eu estou. E é bom que ninguém tenha, né? Em nenhum momento. Mas vê só, Eduardo, estou apoiando. Acho que tem de ser mesmo a Zanata, tá bom? Só estou dizendo isso para ele porque essa coisa, para ele, não pode ser um valor absoluto, né? Se os maus estão contra, então a gente quer. Ele certamente me acha mal e eu estou a favor, eu acho que tem que ser. Porque eu acho que a Zanata expressa, não a Zanata da Fusarca do passado, a Zanata de agora, expressa o que é o bolsonarismo. Ela tem uma camiseta também com fuzil e com a mão do Lula, com 4 dedos, varada de bala. E aí o Flávio, como nós vimos, vem fazer mimimi, né? O PT está propondo que eu seja enforcado. A gente já vai falar disso. Não, acho que tem que ser ela. Porque ela é a cara do que é o bolsonarismo. Inclusive, no quão rasas são as formulações ideológicas dessa gente, porque ela é, a rigor, uma neoconvertida. Nada na trajetória anterior dela fazia supor esse grau de radicalismo. Essa fachada que ela assumiu de matrona de Santa Catarina, toda assim, isso é recente. Isso é recente. Essa coisa Handmaid's Tale, isso é recente. Não era isso. Mas tudo bem, ela tem o direito de se converter o que ela quiser. E aí acho que ela tem a cara do bolsonarismo. Sim. Viu, Eduardo? Acho que você está certo. Mas eu também sou um analista. Eu tenho obrigação, eu sou pago para dar minha opinião, mas eu também sou pago para ser técnico. É claro que eu acho que é uma escolha ruim para o Flávio, do ponto de vista eleitoral. Porque eu entendo, agora fazendo uma análise fria, aqui estou como médico que é obrigado a tratar de um bandido, e é obrigado, pela ética profissional. Né? Não tem essa, não trata de bandido, não. Tem que tratar.
né? Por exemplo, o médico de um presídio vai lá, tem que tratar. É bandido, mas tem que tratar. Então, eu estou com a ética do médico obrigado a observar. Aí eu digo, eu acho que é ruim. A candidatura dele deveria buscar, até por aquilo que revelou a Quest, deveria buscar eleitores de centro. Com a Zanata, não tem centro. Né? Com a Zanata, a candidatura vai ainda mais à direita. E, portanto, uma escolha ruim. Essa do Flávio, essa do Eduardo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Nós vamos fazer um intervalo na TV agora, no YouTube. Eu vou seguir fazendo essa análise, né? E demonstrar, então você que vai para a TV, depois procura esse trechinho no YouTube. E demonstrar que, por outro lado, é uma escolha ruim, porém lógica. Muito bem. Por que eu digo, Rafa, que é uma escolha ruim, porém lógica? Isso remete do ano passado, antes de eu ser seduzido pelo Metrópolis. Eu estava no UOL, mas aí o Metrópolis chegou com seduções irresistíveis e eu vim para o Metrópolis. Mas escrevi meu texto lá, né? No dia 7 de julho. Que eu até apelava à imagem do Frankenstein, né? Da Mary Shelley, que eu analisava a candidatura do Tarcísio, a pré-candidatura do Tarcísio, que o mercado todo estava virado na giraia, achando que ia ser Tarcísio. Muita gente perdeu dinheiro. No dia 7 de julho do ano passado, eu disse, não será Tarcísio. E aí, eu fiz uma coisa que raramente eu faço, eu aponto tendências, eu não fico fazendo previsões. A menos que eu tenha certeza absoluta, né? E ali eu tinha certeza absoluta que não seria Tarcísio candidato, ou o bolsonarismo não era aquilo que era comprovadamente. Né? E comprovadamente, o bolsonarismo é uma força que hegemonizou, uma força de extrema-direita que hegemonizou a direita, que fagocitou a direita, usei essa imagem, como a ameba fagocita alimentos, engloba e absorve, né? E que a família não passaria adiante o controle da extrema-direita e da direita e do campo da direita, que eles consideram ser uma criação e um patrimônio deles. Né? Aí eu disse, Tarcísio é uma criatura, porque eu usei a imagem do Frankenstein, Tarcísio é uma criatura que em algum momento entrará em choque com seu criador, se lhe for dada a oportunidade de avançar. Porque ele criaria seu próprio patrimônio político. Ele criaria, para ficar na expressão do meu querido Paulo Coelho, que manda um beijo, ele criaria sua própria lenda pessoal, que necessariamente se confrontaria com o Bolsonaro. O Eduardo, de pensador da família, fez a escolha. Não, mesmo. E depois de uma entrevista, acho que no dia 4 de novembro, por um podcast chamado Market Makers, do ano passado, dizendo assim, eu vejo vitória também na derrota. E aí, querido, para mim foi a glória, né? Que o Eduardo, na verdade, tadinho, sem querer ele me citou, porque nesse texto de 7 de julho, eu tratei disso, que eles viam vitória também na derrota, que eles preferiam ter com um candidato deles, da família, a ganhar com um candidato que não fosse da família, porque manteriam o controle da direita e da extrema-direita. Então, quando Eduardo faz essa escolha pelos fuzis da senhora Zanata, ele está fazendo uma escolha que manteria, né? Até mesmo a vice-presidência no controle absoluto da família. Ele toma isso como um valor, como um patrimônio familiar. É importante que isso fique claro. Né? Desse modo, nós nunca tivemos. O Lula é a figura correspondente na esquerda.
O Lula é a figura de um partido. Aí nós estamos falando do controle de uma família sobre a política, que tem até o Jair Renan, que revoluciona a gramática também, e o Carlos, que revoluciona o sentido, as ideias.